Olá, crianças! Então, como a gente já fez a aula de língua portuguesa, agora vamos para a aula de matemática, tá? A aula de matemática de hoje é o início da unidade 9, tá? Então, para iniciar a unidade 9, a gente vai ter que trabalhar alguns conhecimentos que a gente já tinha começado e a gente vai aprofundando, ok? Então, hoje vocês vão ter algumas atividades para fazer que vocês já têm algum conhecimento sobre. Tá? Não é uma coisa que a gente nunca viu, mas é muito necessário prestar atenção, porque senão não vai conseguir fazer mais para frente quando ficar um pouquinho mais difícil. Então tem que prestar atenção, tá bom? Então vamos lá? Na unidade 9, trabalharemos os números na forma decimal e as medidas. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Os números na forma decimal a gente encontra no nosso dia a dia, tá? A gente pode encontrar na situação de dinheiro. Por exemplo, esse jogo aqui custa R$ 128,60, tá? Então, é um número decimal. Tem uma parte inteira, natural, e tem uma parte decimal, tá? Podemos encontrar em medida de massa. Olha aí o pacote de sabão em pó. Tem 2,7 kg, que é representado por 2,7 kg, tá? Então, duas partes inteiras do quilo mais 7 décimos do quilo, ok? Medida de capacidade. Então, essa garrafa de água mineral tem 1,5 litro de água, tá? Que é representado por 1 inteiro e 5 décimos do litro. Medida de comprimento. Esse menino foi medida a altura dele e ele tem 1 metro mais 40 centésimos do metro. Então, ele tem 1 metro e mais 40 centímetros. Então, esses 40 centímetros não deram mais 1 metro para somar 2. Então, se eu falar que ele tem só 1 metro, tá errado. E se eu falar que ele tem 2 metros, também tá errado. Tá? Então, ele tem 1 metro e 40 centímetros, que é medido e representado como metro, com 1 inteiro e 40 centésimos do metro. E em medida de temperatura, a gente também tem a parte decimal. Então, 28 graus e 8 décimos do centígrado, tá? Então, 28,8 centígrados, tá? Então, todas essas situações, todas essas medidas e esse dinheiro é representado muitas vezes em forma decimal no nosso dia a dia. A necessidade de medir fez com que os números não inteiros passassem a ser usados. Os números com vírgula são chamados de números na forma decimal, isso vocês já sabem. Os números na forma decimal também podem ser escritos na forma fracionária. Vocês já sabem disso, né? Por exemplo, 1/2 podemos escrever 1/2, então 1 sobre 2, ou 0,5, 5 décimos, tá? Nessa unidade, iremos revisar essas duas formas de escrever os números e utilizá-las para representar medidas de temperatura, de comprimento, de massa, de capacidade, de área e de tempo, tá? Então, a gente vai revisitar alguns conteúdos para começar a representar essas medidas, ok? Então, números na forma decimal e frações decimais. No momento em que iniciamos a vida escolar, conhecemos os números naturais. Isso vocês já conhecem faz tempo, desde lá do infantil. 0, 1, 2, 3, tá? Porém, se pararmos para refletir um pouco sobre o uso de números no nosso cotidiano, vamos perceber que os números naturais não bastam para as nossas necessidades. Por isso, com o passar dos anos, aprendemos também sobre os números na forma fracionária e os números na forma decimal. 1. Observe algumas representações desses números e, em seguida, complete as lacunas seguindo o exemplo. Então, aqui,
tem um exemplo, né? Que tem 10 partinhas e foi pintado 1. Então, a gente representa com 1 décimo. Se lê 1 décimo e no número decimal, 1 décimo, tá? Então, não tem dificuldade aí. Nas outras frações, vocês vão completar com a forma fracionária, tá? Alguns com a forma fracionária, outros com o número decimal. Então, aí, 6 décimos, como que a gente representa? Então, representa 6 sobre 10, 6 décimos, que também, no número decimal, é 6 décimos representado dessa forma que está aí, ok? Então, vocês vão ter os outros para completar. Nem vou ficar fazendo muito esses com vocês, porque vocês já sabem dos outros conteúdos que a gente teve. Você percebeu a relação entre a representação decimal e a representação fracionária dos números? Por exemplo, então aqui tem 22 milésimos. E 22 milésimos representado aqui. Eles representam o mesmo número e são lidos da mesma maneira. 22 milésimos. Para converter um número da forma fracionária para a forma decimal, temos somente que dividir o numerador pelo denominador. Isso vocês já sabem, já fizeram na calculadora, já fizeram na mão, né? Você sabia uma fração cujo denominador é 10, 100 e 1000, ou 10.000, ou 100.000, ou 1 milhão? Pode ser chamada de fração decimal, ok? Os números na forma decimal apresentam a mesma quantidade de casas decimais que a quantidade de zeros no denominador da fração decimal correspondente. Então, vamos ver isso aqui na lousa, tá? Então, aqui, tem aqui 152 sobre 100. Então, o que eu faço para descobrir como é que eu coloco esse número em forma decimal? Então, eu copio o número que está em cima, conto quantas casas tem embaixo, conto quantos zeros tem embaixo e conto da direita para a esquerda. 1, 2 e coloco a vírgula. 152 centésimos é igual a 1 inteiro e 52 centésimos, ok? Então, se é centésimo embaixo, vai ser centésimo depois. Vamos ver isso como está na apostila, né? Então, para escrever o número na forma decimal, a partir de uma fração decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas decimais quanto são os zeros do denominador. Então, esse exemplo que a gente viu aqui. 2 zeros embaixo, 2 casas decimais. Caso não haja algarismos suficientes, completamos com algarismos zeros as ordens necessárias, mantendo os algarismos do denominador à direita. Veja o exemplo. Então, 22 milésimos tem 3 zeros, mas 22 só teria 2 casas. Então, completou com 0. Vamos ver isso na lousa também? Então, aqui eu tenho 22 milésimos. Então, eu copio 22. Tenho 3 zeros. Então, eu conto da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Não tenho nada aqui. Então, eu completo com 0, coloco a vírgula e coloco o 0 na parte inteira. Ok? Então, 22 milésimos é igual a 22 milésimos. Beleza? Neste exemplo, precisamos escrever um número com 3 casas decimais. Como o numerador da fração apresentava apenas 2 algarismos, completamos as casas decimais com 0 à esquerda e acrescentamos mais um 0 para representar a parte inteira do número, que foi o que a gente fez na lousa. Para escrevermos um número que está na forma decimal em fração decimal, escrevemos um número decimal no numerador da fração sem a vírgula e no denominador o número 1 seguido de uma quantidade de zeros correspondente ao número de casas decimais do número na forma decimal. Então, observe aqui. Então, tenho 4 inteiros, 535 milésimos. Então, o que eu faço? Tem 3 casas decimais, então eu copio 4.535 e coloco o 1 mais 3 zeros, porque tem 3 casas decimais. Então, vamos ver aqui, na lousa.
Por exemplo, eu tenho aqui tenho esse número aqui, quero transformar ele em uma fração decimal. Então, eu copio o número do jeito que está, sem a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho uma, tenho duas. Então, se eu tenho duas casas decimais, eu coloco o 1 e 2 zeros, tá? Transformei 5 inteiros e 57 centésimos em 557 centésimos, ok? Bem facinho. Caso o número na forma decimal apresente zero à esquerda, não há necessidade de escrever ele quando for fazer o numerador da fração, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho só 52 centésimos, não tem nada na minha parte inteira. Então, eu copio só os 52 e coloco o 1 e os dois zeros referentes às duas casas decimais. Então, como o número na forma decimal sem a vírgula corresponde a 0,52 e o algarismo zero à esquerda no número natural não apresenta valor, então, só escrevemos 52, ok? Os números na reta decimal, os números na forma decimal na reta numérica, vocês já aprenderam isso em outra unidade. Então, vamos só revisar, tá bom? Podemos observar os números na forma decimal e localizá-los na reta numérica. Quando representamos os décimos, dividimos a unidade em 10 partes iguais. Quando representamos o centésimo, dividimos a unidade em 100 partes iguais. E quando representamos os milésimos, dividimos a unidade em 1000 partes iguais. Observe. Então, 7 décimos é o número na forma decimal que está entre os números 0 e 1. Para representar esse número na reta numérica, dividimos a unidade em 10 partes iguais. Uma unidade corresponde ao segmento de reta que começa no 0 e termina no 1, neste caso. Em seguida, encontramos a sétima parte da esquerda para a direita, a partir do número 0. Então, aqui eu tenho o número 0 até o 1, que é natural, e a gente dividiu em 10 partes para encontrar os décimos. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, encontramos os 7 décimos. Beleza? Isso vocês já sabiam. Depois, 15 centésimos. É um número na forma decimal que está entre o 0,1 e o 0,2. Então, está entre 1 décimo e 2 décimos. Para representar os centésimos na reta numérica, precisamos dividir cada décimo em 10 partes, que totalizariam 100 partes se fosse a unidade. Um décimo corresponde ao segmento de reta entre 10 décimos e 2 décimos, neste caso. Depois encontramos a quinta parte da esquerda para a direita a partir do número 0,1, que é 1 décimo. Então, aqui, entre o 0,1, 1 décimo, e o 0,2, 2 décimos, a gente divide em 10 partes. Então, aqui, 11 centésimos, 12 centésimos, 13 centésimos, 14 centésimos, 15 centésimos, tá? É aqui que a gente encontra ele. Os 108 milésimos é um número na forma decimal que está entre os números 100 milésimos e 110 milésimos, ou seja, está entre o 1 décimo e o 11 centésimos, tá? Para representar os milésimos na reta numérica, precisamos dividir cada centésimo em 10 partes iguais. Um centésimo corresponde ao segmento de reta entre o 0,1, que é 1 décimo, e o 11 centésimos nesse caso. Em seguida, encontramos a oitava parte da esquerda para a direita a partir do número 0,1. Então, por que está usando 0,1 ao invés de 100 milésimos? Porque lembra que a gente já falou que os números, eles têm uma vantagem no número decimal, que você pode acrescentar quantos zeros você quiser, que vai continuar sendo o mesmo número, tá? Então, na teoria, este número, 108 centésimos,
está entre os 100 milésimos e os 110 milésimos. Quando a gente tem um número com zeros na parte decimal, a gente não considera, quer dizer, que o centésimo está vazio e o milésimo está vazio. E aqui o milésimo está vazio, por isso que a apostila aponta usando só 1/10 e 11 centésimos, ok? Então, em uma reta numérica, que eu tenho aqui 1/10 e 11, tendo esses dois números, que a gente já entendeu o que são, a gente divide em 10 partes iguais. Para encontrar este número aqui, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui estará o número 108 milésimos, ok? Então, aí está representado no nosso slide, também na nossa apostila, onde a gente encontra a oitava parte a partir do número 1/10, tá? No caso, a gente não tira o zero deste número, porque tem a parte dos centésimos. Tem 8 centésimos aí, então por isso a gente não pode excluir o zero, senão fica o número errado, tá? Multiplicando e dividindo por 10, 100 e 1000. Isso vocês já sabem, tá? A gente já trabalhou várias vezes. A regularidade dos resultados nas operações de multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000 facilita os cálculos das conversões de medidas. Então, complete o esquema abaixo, continuando a multiplicar os números por 10. Então, quando a gente multiplica um número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, tá? Então, a primeira, o número era 8 milésimos, multiplicou por 10, foi para 8 centésimos. Vai multiplicar por 10 de novo, vai ir para 8 décimos. Multiplicou por 10 de novo, vai para 8. E agora, o que eu faço? É como se eu mudasse a vírgula, então eu vou acrescentando zeros a partir daí. Então, 8 vezes 10, acrescento um zero. 80 vezes 10, acrescento outro zero. 800 vezes 10, acrescenta outro zero, tá? Isso está na página 129, vocês vão ter que completar e responder qual que é a regularidade, o que vocês observaram que aconteceu. Quando o número era decimal, mudou a vírgula, mudou a casa. Quando o número era decimal, a vírgula mudou de lugar, indo para a direita, e a partir disso foi acrescentando um zero, tá? Quando chegou nos números naturais. Na página 129 ainda tinha a questão 9. Complete o esquema abaixo, continuando a dividir os números por 10. Então, tem 15 mil. Dividido por 10 vai perder um zero. Então, vai ficar 1.500. Dividido por 10 vai perder outro zero. Então, vai ficar 150. 150 dividido por 10 vai perder mais um zero, que vai ficar 15. E agora, se eu dividir por 10 de novo, não tem mais número natural se eu dividir por zero de novo. Então, a vírgula está aí do lado do 15. Então, eu vou fazer uma vírgula aqui para vocês entenderem onde ela está. Então, tem uma vírgula aqui escondida, tá? Quando eu divido por 10, a vírgula vem para a esquerda, tá? A vírgula vai ir para a esquerda. Então, multipliquei por 10, a vírgula foi para a esquerda. Multipliquei por 10 de novo, a vírgula foi para a esquerda de novo e eu acrescentei um zero na parte inteira. Multipliquei por 10 de novo, a vírgula foi para a esquerda de novo e acrescentei um zero na frente da parte inteira. Ok? Isso vocês conseguem fazer sozinhos e explicar, belezinha? Então, vocês vão ter que responder as atividades das páginas 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 e 130. Tá? Estão no meio do conteúdo. Então, parecem muitas páginas, mas vocês irão conseguir responder com facilidade. Belezinha? Qualquer dúvida pode me procurar. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode me procurar. Ok? Beijo. Até mais.